Professor Doutor Carlos Nepomuceno, doutor em Ciência da Informação pela Universidade Fluminense, Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia, com tese Macrocrises da Informação. Jornalista e consultor especializado em estratégia no mundo digital desde 1995, com foco no apoio à sociedade a lidar melhor com essa passagem cultural, reduzindo os riscos e ampliando oportunidades. Atualmente se dedica à implantação de projetos de inovação migratória em organizações públicas e privadas, incluindo escolas em especial. Só botar no primeiro, eu não vou passar slide não, vou falar de improviso. Últimos trabalhos relativos. Só botar no primeiro. Capacitação e inovação migratória no Implan Rio, empresa de tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres Civil. Professor nos seguintes cursos do Rio: MBA de Gestão de Conhecimento e Big Data, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Gestão Estratégica em Marketing Digital ou Mídias Digitais, no curso de pós-graduação da Faculdade Hélio Alonso, bem como em diferentes cursos de pós-MBA da Universidade Veiga de Almeida, além disso, professor do Instituto Brasileiro de Petróleo, IPP. Autor dos livros Conhecimento em Rede, em 2006, e Gestão 3.0, 2003, publicado pela editora Campus, e Selver e Administração 3.0, 2016, pela Depo Eventos. Selecionado como top 15 entrevistado na Época Negócio 2015, escolhido como um dos 50 campeões brasileiros de inovação pela revista Info em 2007, é autor dos seguintes livros e books: Em Busca do Computador Invisível, Armazém Digital 2004, esgotado. Em Busca do Contrato Perfeito, Armazém Digital 2005, esgotado. Conhecimento em Rede, Carlos Nepomuceno e Marcos Cavalcante, Campus e Selver 2006. Gestão 3.0, A Crise das Organizações Tradicionais, editora Campus e Selver 2003. 50 Coisas que Aprendi sobre o Mundo 2.0, Clube dos Autores, 2010. Aqui é em inglês, eu vou... Então, 50 Things in Word 2.0, no Lucum 2010. Civilização 2.0, Clube dos Autores, em 2011. Frases sobre Tecnologia, Clube dos Autores, 2011. Rede Social para Gestores de Clubes de Autores, 2012. Rede Social para Teóricos, Clube dos Autores, 2012. Vou dar uma resumida aqui, porque esse professor é assim, bastante... O currículo dele é muito bem elaborado aqui, tem muitas informações. Mas é diretor executivo da Pontonet, primeira empresa de consultoria da web brasileira, fundada em 1995, que reúne em sua carteira mais de 340 projetos de consultoria estratégica em internet. Mais recentemente tem trabalhado na Vale, BNDES, Petrobras, Dataprev, Prodesp, Embrapa, Fiocruz e Natura. Este é o nosso palestrante dessa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, meio bom dia ainda, que ninguém almoçou. Bom, primeiro agradecer o convite, agradecer a Rosilma, minha aluna, que me convidou para passar aqui uns 2, 3 dias em Santos. Eu tenho feito algumas atividades e surgiu essa oportunidade dessa palestra. Nós vamos fazer uma palestra hoje à noite na Unisanta. Nós estamos abrindo um projeto com a universidade, em que eu vou falar para vocês. A brincadeira é falar sobre o Uber, e eu tenho estudado o mundo digital há 20 anos e cheguei a algumas conclusões meio estranhas. E quando eu
tento ajudar os meus clientes. Eu lancei esse livro a gente já falou um pouco desses livros, mas eu lancei esse livro em 2006. E esse livro eu sugeria implantar dentro das empresas isso que a gente tem visto um pouco nos nossos filhos, nos nossos netos, tem visto na sociedade, esse mundo diferente, participativo, mais aberto, mais colaborativo, as pessoas trocando, né? Uma série de atividades que a gente não está acostumado. A gente viu no ano passado, esse ano, um movimento completamente atípico na política, as pessoas participando da política de uma forma muito mais direta, quebrando o modelo tradicional dos partidos, quebrando o modelo dos sindicatos, quebrando uma certa intermediação política, e a gente começa a tentar analisar o que está acontecendo, e eu tenho feito esse esforço há 20 anos, e quero nesses 20 minutos aqui resumir para vocês as minhas descobertas. Normalmente, quando a gente vai falar um pouco de futuro, existe a diferença entre o guru e o profeta e o estudioso. Eu sou um estudioso, eu não sou um guru, e as conclusões que eu cheguei foram baseadas em comparações históricas, em muita discussão com os meus alunos, várias consultorias dentro de empresas de todos os tipos, debatendo dentro das empresas. Então eu não sou um acadêmico tradicional, eu vivo do mercado desde 1995, que eu tenho minha empresa. E quando eu lancei esse livro em 2013, eu já tinha experimentado durante um bom período várias experiências nas organizações, porque existia uma expectativa das organizações em começar a conversar com esse novo consumidor, que é muito mais exigente, muito mais informado. E queria-se também, as organizações têm um desejo, uma vontade de tentar estabelecer uma nova conversa com os seus colaboradores internos, para que faça uma espécie de uma empresa mais inovadora, mais participativa, criando às vezes Facebooks internos da empresa, com a expectativa que o colaborador interno vá participar e que se crie uma possibilidade de conversa com esse novo consumidor. Eu tenho uma experiência de tentar fazer isso desde 2006, estou completando 10 anos nesse esforço. E a conclusão que eu cheguei, e essa aqui é uma novidade, é que o modelo de gestão atual, ele está entrando num processo de obsolescência. Quando eu falo isso, as pessoas falam, você, Nepomuceno, está dizendo o quê? Que vai acabar a administração? Não, a administração da espécie, a administração do Sapiens, a administração das organizações sempre vai existir, porque a nossa sociedade precisa de administração. Uma das conclusões que eu cheguei no meu livro é que o modelo de gestão, que é uma possibilidade da administração, está ficando obsoleto. Nós não haverá geração de valor para as organizações que tentarem continuar trabalhando no modelo da gestão. Na época Negócios de 2015, no final do ano, eu escrevi eu fui fazer uma palestra aqui em São Paulo, no evento da Gartner, e disse para a jornalista que os gerentes vão acabar. E aí aquilo criou uma maior polêmica, e por isso essa matéria foi bastante discutida, porque os gerentes são filhos da gestão. E a gente não entende, e foi a minha grande percepção ao longo desses 20 anos de estudo, que nós temos uma fantasia de que a administração determina a comunicação. Então, todas as tentativas que eu fiz de trazer a nova comunicação para dentro das organizações não funcionou. E a conclusão que eu cheguei, que é justamente o contrário. Quem determina o modelo de administração é o modelo de comunicação da sociedade. Não é a internet que vai entrar nas empresas. São as empresas que vão ter que ser obrigadas a entrar no novo modelo que a internet está criando. A administração que nós temos hoje, ela é filha das modificações que aconteceram na sociedade há bastante tempo, mas principalmente a partir de 1450, com a chegada da escrita impressa.
A partir da escrita impressa, nós estabelecemos o modelo da República, a partir da escrita impressa, nós estabelecemos o modelo do capitalismo, e a partir da escrita impressa, nós estabelecemos o modelo da relação patrão-empregado. Tudo isso é filho da escrita impressa. Se não tivesse chegado à escrita impressa, nós não teríamos conseguido saltar da monarquia, do feudalismo e da escravidão para o modelo atual. Da mesma maneira que em 1450 surgiu a escrita impressa e nós criamos a República, criamos o capitalismo e criamos o modelo patrão-empregado, hoje, com a chegada da internet, nós estamos no início de um processo de revisitar a República, revisitar o capitalismo e rever a relação patrão-empregado. Se nós tivermos 5 milhões de motoristas no Uber, nós não teremos um gerente. Nenhum. Aí vocês vão dizer, vai virar bagunça. Não vira bagunça. Por que não vira bagunça? Porque quem controla o motorista não é mais um gerente. É o passageiro que está atrás do motorista, através de um aplicativo. Como é que isso é possível? Isso é possível porque você tem uma plataforma, existe um algoritmo nessa plataforma que estabelece, pelo curador, que seria o novo nome da pessoa que vai fazer o modelo de administração, ele estabelece que dentro do Uber, que eu estou dizendo que é um modelo, mas existem vários parecidos com o Uber, uma cultura, o motorista do Uber tem que ter 4.7 para continuar operando na plataforma. Então, qual é o treinamento que o curador do Uber dá para os seus fornecedores, no caso os motoristas? Ele diz o seguinte: a sua nota é 4.7. Acabou o treinamento. Daqui para frente, você luta com o seu consumidor para ganhar 4.7. Se você vai dar água, se você vai botar o seu carro limpinho, se você vai tratar bem, se você não vai tratar bem, isso é um problema seu com o consumidor. Então, a chegada do Uber na sociedade não é um novo modelo de negócios. É uma nova forma de resolver problemas e é uma nova forma de se administrar a sociedade. Aí vocês vão me dizer, tudo bem, então nós temos um novo modelo de administração. Esse novo modelo de administração mata, de certa forma, os gerentes, mas isso não vai se espalhar na sociedade, vai ficar restrito a um determinado segmento. É possível. Mas quando a gente olha para a história, no passado, a gente percebe o seguinte: toda vez que a sociedade consegue construir um modelo de custo-benefício melhor, a tendência é que as organizações caminhem para um modelo que é mais barato. Então, se eu consigo construir um modelo, como é o caso do Uber, como é o caso do Airbnb, que as pessoas dormem na casa das outras pessoas, e elas dão estrelinha, tanto quem dormiu, quem não dormiu, e a pessoa consegue dormir com confiança, eu posso comprar uma bateria de uma pessoa do Piauí, porque eu olho quantas estrelinhas ele tem, e compro essa bateria dessa pessoa do Piauí. Quando eu começo a comprar livros usados e tenho certeza que as pessoas vão entregar, porque eu vejo a avaliação que essas pessoas têm, eu começo a construir uma nova sociedade. Eu estive trabalhando durante 3 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu posso dizer para vocês o seguinte: se nós tivéssemos o modelo Uber, aqueles 18 meninos que morreram agora aqui em São Paulo não teriam morrido. Eu vou explicar por que eles não teriam morrido. Porque tinha um rapaz que estava querendo fazer um abaixo-assinado dentro do ônibus, e o motorista já vinha, pelo que se noticia, já vinha dirigindo de forma perigosa, e as pessoas iriam usar o modelo da gestão atual. Eles iam reclamar para alguém que era responsável pelo motorista, aquela pessoa teria que tomar uma providência para tirar aquele motorista de circulação para evitar o acidente que aconteceu. Eu não estou dizendo que outros acidentes não pudessem acontecer.
Eu estou dizendo que aquele acidente foi provocado pela continuidade de um motorista que já se sabia que estava dirigindo perigosamente. Se a gente tivesse o modelo da cultura Uber naquele ônibus, no primeiro dia que ele começasse a correr daquele jeito, as avaliações dos aplicativos, no dia seguinte ele já não poderia dirigir o ônibus. Aí vocês vão dizer, é melhor? Por que a gente está vivendo essa mudança? Qual é o grande motivo para vocês não acharem, bom, vocês devem estar na dúvida, esse cara que está aqui falando é maluco ou faz algum sentido o que ele está falando? Então eu vou dizer para vocês o dado mais importante para a gente entender a nossa espécie, que a gente não entende a nossa espécie como deveria. Alguém sabe quantas pessoas tinham no mundo em 1800? Alguém poderia me dar um dado, um número? Chutem. Hã? 500 mil? Mais. 1 bilhão. Em 1800 nós tínhamos 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas, se todo mundo teoricamente comesse 3 vezes ao dia, são 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. 7 bilhões são 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. O Brasil em 1900 tinha 30 milhões, o Brasil tinha 30 milhões de pessoas. Hoje nós temos 205 milhões de pessoas. O que significa 600 milhões de pratos de comida todos os dias. A nossa espécie é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. Nenhuma espécie cresce demograficamente. Se os leões passarem de um determinado número, eles se dividem, ou matam os filhotes, ou matam os mais velhos. As outras espécies têm uma administração fixa. A nossa administração não é fixa, porque nós aumentamos o tamanho da população. Conforme nós vamos aumentando o tamanho da população, nós vamos criando problemas complexos que o nosso modelo de administração fica obsoleto. Então eu digo para vocês que no momento que eu começo a dar estrelinha para o cara do Uber, eu vou querer mais na frente dar estrelinha para o professor que não vai à aula. Eu vou querer dar mais para frente estrelinha para o médico que não aparece no posto de saúde. Eu vou querer dar estrelinha para o político. E eu começo a criar o mundo das estrelinhas. E eu começo a resolver problemas complexos que eu não consigo resolver problemas complexos. O dado concreto no Rio de Janeiro. Eu tenho 10 mil ônibus circulando no Rio de Janeiro. Quantos fiscais tem para fiscalizar 10 mil ônibus? Chutem. 100? 50? 40? Como 40 fiscais vão resolver o problema de 10 mil ônibus para serem fiscalizados? Aí quando vem um gestor no modelo tradicional, diz, vamos botar 400 fiscais. E aí 400 fiscais, dali a 1 ano, 2 anos, a prefeitura diz, eu não tenho mais dinheiro para pagar o número de funcionários. Aí começa, como está acontecendo no Rio de Janeiro, não poder pagar salário para as pessoas e pagar os aposentados, porque o Estado vai crescendo. Então nós estamos vivendo uma crise estrutural civilizacional e nós estamos começando a apontar uma solução para essa crise, que é implantar um modelo novo de administração que é compatível com a atual complexidade. Então, se vocês querem traçar uma estratégia na empresa de vocês, se vocês querem imaginar o futuro do filho de vocês, se vocês querem imaginar o futuro do neto de vocês, vocês têm que olhar para aquele slide inicial. Vocês precisam entender a cultura Uber, porque nós não temos alternativa. Não é um projeto político que eu estou trazendo para vocês. O Nepomuceno é candidato a alguma coisa? Não. Eu sou pesquisador. Eu não estou trazendo um projeto político para vocês. Olha, vamos implantar estrelinha. Eu estou dizendo o seguinte, nós vamos implantar estrelinha porque vão ser obrigados a fazer isso. Não é uma opção. E as empresas de vocês que não passarem a estudar seriamente essa cultura Uber, elas estarão perdendo valor. Porque vai vir um jovem, um garoto de uma garagem que vai resolver problemas do cliente de vocês de uma forma mais inteligente do que vocês estão fazendo. Obrigado.
já explicado, não são uma referência. Como é que fica toda essa explicação em cima dessa nova visão? Bom, primeiro uma ótima pergunta. O problema é o seguinte, o problema é que nós somos contemporâneos de um fenômeno macro-histórico. Não é todo dia, pensem bem, quantas vezes nós mudamos de mídia que a gente se lembra? Não é todo dia que a gente acorda de manhã e fala, tem uma nova mídia aí na porta. A última vez que nós tivemos uma mudança de mídia foi há 100 anos com a chegada do rádio e da televisão. Massificada. Eu não estou falando, apareceu o rádio amador aqui. Não, eu estou falando massificação de novas mídias, com mudanças culturais. 100 anos. Antes da chegada da mídia de massa, nós tivemos, em 1450, a chegada da escrita impressa. Então, o que eu percebo das organizações? Nós estamos vivendo um fenômeno macro-histórico e as organizações fazem estratégias na micro-história. As organizações, eu não jogo pedra nas organizações, eu tento ajudar as organizações. Por isso que eu estou estudando. Eu digo para as pessoas, o fenômeno que nós estamos vivendo é um fenômeno raro, que quando acontece na sociedade, ele é extremamente disruptivo. A mídia de massa, quando veio, ela já veio resolver o problema do aumento da população. Só que ao invés de descentralizar, ela centralizou. O século passado foi tão violento, na minha opinião, porque nós aumentamos a população e centralizamos a mídia. Então você vê que todos os movimentos que aconteceram no século passado foram movimentos de centralização. O comunismo, o nazismo, o fascismo, o próprio capitalismo se concentrou. A própria república perdeu um pouco o viço. Os parlamentares deixaram de representar como eles poderiam representar. Só que agora nós temos novas tecnologias. Então, a chegada dessas novas tecnologias, elas começam a ter um efeito na sociedade profundo. Eu começo a conversar com as pessoas horizontalmente, todo mundo vive isso com WhatsApp, nisso. Acontece alguma coisa de manhã, 5 minutos, todo mundo já sabe, todo mundo já viu os vídeos, todo mundo já comentou e já começam os memes antes dos meio-dia. Quando chega o Jornal Nacional, as pessoas só querem ver como é que é a cara de alguma coisa, ou nem ver o Jornal Nacional. Então as organizações, toda a certificação que elas estão fazendo, as organizações, elas estão vivendo um mundo como se o mundo fosse agora uma continuidade. Elas não incorporam a revolução cognitiva na sua estratégia. Então, o meu conselho para os meus clientes é o seguinte, mas então o que eu faço com a minha organização? Você continua trabalhando com a sua organização. Ela tem uma lógica. Eu, quando fui implantar num cliente, eu baguncei a vida do cliente, porque começa a colocar formiga do lado de tamanduá. Aí quando eu perguntei, cadê as formigas que estavam aqui? O tamanduá falou, que formiga? Qual foi a percepção que eu tive já no livro de 2013? Há que se criar um ambiente externo de experimentação da nova cultura. Continua trabalhando normal, continua fazendo tudo normal, não inventa de colocar coisas novas nesse modelo. Pode fazer mudanças incrementais, pode melhorar o mercado, mas continua fazendo o que está fazendo. Essa lógica é uma lógica. Tem o gestor, tem o gerente. Quando eu fiz a matéria da Época Negócio, as pessoas diziam para mim, que absurdo, nunca vai acabar o gerente. Porque as pessoas estavam olhando para cá. Eu não estou falando que aqui vai acabar gerente. Se acabar gerente aqui, na organização antiga, ela derruba, ela cai totalmente. Eu não estou falando que vai acabar o gerente aqui. Eu estou falando que está acabando o gerente aqui, nas novas organizações. Mas como é que a gente passa de uma organização para outra? Porque a gente está vivendo uma revolução cognitiva. Fui eu que escolhi a revolução cognitiva? Não. Porque as pessoas normalmente falam, isso que esse cara está falando é mais um modismo. A reengenharia não foi a massificação de uma nova tecnologia. O Oceano Azul, que é outro modelo de administração, não foi uma massificação de nova tecnologia. O ISO 9000 não foi a massificação de uma nova tecnologia. O consumidor continuou igual. Quem estava mudando eram as empresas. O que está acontecendo hoje é uma mudança do lado de fora.
O consumidor está mudando. O governo, por exemplo, que acaba de cair, não percebeu que o mundo já tinha mudado a política e não continua não percebendo. Eu vou chegar na sua pergunta. Tem uma imagem que eu construí no livro azul, no livro amarelo. Eu via a revolução cognitiva como uma tsunami, que estava vindo uma tsunami e tal, que então vinha uma onda que ia varrer tudo e tudo. Não é assim que funciona a brincadeira. A revolução cognitiva é muito mais perversa do que isso. Se fosse uma tsunami, seria uma revolução social. Não é assim que funciona. Sabe como é que ela funciona? Cupim no armário. Quando você abre o armário, ficam só as maçanetas na tua mão. Já não tem mais armário nenhum. Porque as pessoas já estão fazendo as coisas por trás, você não está vendo e as coisas estão acontecendo. A gente não consegue olhar para onde tem que olhar. A gente está olhando para lá, para os nossos concorrentes, e daqui a pouco vem os cupins e já comeram toda a madeira que você imaginou que estavam sólidas. Por baixo eles vieram comendo. Fala. Eu entendo até que a gente tenha modelos através das agências reguladoras e tudo mais, modelos que realizam periodicamente avaliações em cada segmento, nas comunicações, na elétrica e, de uma forma geral, até uma estrutura governamental deva ter lá quem avalie o que acontece em cada um. Porém, esse projeto que você colocou aí, eu acho fantástico, seria ideal, mas exige que haja uma isenção política do negócio. Por quê? Porque o que a gente vê aí é aonde está o político, tá? É o inverso do que você acabou de colocar aí como o PIN. Ele destrói. Então, esse projeto aí eu acho fantástico, porém vai ser uma luta muito forte e tomara que dê certo. O modelo é bacana. Porém, a gente teve já 2.000 anos atrás lá, né? Aquela 2000 e tanto, vamos dividir o pão, né? E infelizmente nós estamos tentando dividir o pão, alguns mais, menos egoístas, outros menos, mais, e até hoje a gente não consegue, né? Então, mais para enfatizar o aspecto político e uma reeducação, porque a exemplo do que a gente viu no momento político agora, tá? Com todo respeito, a gente tem aí militantes do tal de PT e simplesmente não dá para aceitar, estão fora da realidade. O que eles querem? É outra coisa que não é nada que a sociedade quer. Bom, olha só. Do ponto de vista, pegando a parte final que você falou, do ponto de vista político, a minha avaliação é que o mundo hoje vive 3 setores. O PT, na minha opinião, ele é muito próximo do Estado Islâmico. Ele quer voltar para a pré-medieval. É quase uma monarquia em que você quer rejeitar a república e voltar para um período pré-medieval. Quer dizer, todo o movimento bolivariano na América Latina, na minha opinião, é monarquista. Eles querem uma pessoa muito forte, todo mundo pensando igual, em torno da ideia do rei, né? Então, o Estado Islâmico não é diferente disso. Toda vez que você começa a ter uma complexidade, porque nós estamos vivendo uma crise civilizacional. Nós estamos vivendo uma crise porque nós somos, na minha opinião, nós crescemos e nós somos do tamanho das formigas, em termos de tamanho, e nós somos gerenciados como se a gente fosse zebra. Então a gente gerencia os problemas como se fosse zebra, só que a gente já está no tamanho das formigas. A gente precisa se adaptar para o modelo de organização mais dinâmico das formigas. Então, essa é uma questão. Então, tem o pessoal que quer manter o século passado e tem esse início de pensadores que começam a projetar o futuro usando a internet, usando essas ferramentas do tipo Uber para ajudar na solução das questões políticas. Então, esse é o ponto. O que acontece?
A minha percepção hoje sobre a sociedade, e aí você está falando de egoísmo e está falando das dificuldades, é o seguinte: a sociedade, ela tem as suas crises, tem os seus problemas, etc. e tal, e o fator principal de gerador de crise da sociedade é o que eu chamo de complexidade demográfica progressiva. Você vai aumentando o tamanho da população e você precisa atualizar a cultura e você não consegue. Então, qual é a possibilidade que a gente tem hoje? Nós vamos entrar no mundo cor-de-rosa? Você falou, esse é um grande desafio. A gente vai entrar no mundo cor-de-rosa? Não, nós não vamos entrar no mundo cor-de-rosa. Só que existe uma incompatibilidade hoje entre o tamanho da população que nós somos hoje e a administração que nós temos. Então, na minha humilde opinião, a luta política do próximo século é a implantação desse novo modelo de administração que vai empoderar a ponta, que vai empoderar o consumidor, que vai empoderar as pessoas usando essas novas tecnologias para sair das crises que nós não temos saída, como eu estava dizendo, dos 10 mil para os 40 fiscais, não há saída para essa complexidade que não seja você colocar poder na mão do consumidor. Foi o que nós fizemos na Idade Média. Quando nós vivemos, eu tenho uma historinha para contar, para fechar, que mostra como a superstição e a falta de uma administração melhor criam um problema. Nós tivemos ali por volta, já quase no final da Idade Média, a peste, e as pessoas começaram a ficar infectadas e elas iam para a igreja rezar. E quanto mais elas rezavam na igreja, mais elas pegavam a peste. Qual foi a conclusão que as pessoas chegaram? A igreja resolve alguns problemas, mas ela não pode resolver todos os problemas. Eu preciso criar hospitais quando tiver com peste. Ou seja, eu preciso melhorar o modelo de administração, porque eu não posso ficar acreditando que tudo vai ser resolvido na reza. Eu preciso criar universidades, eu preciso criar. Por quê? Porque eu aumentei o tamanho da população e as epidemias estão aumentando. Porque você tem mais gente, você tem mais possibilidade de ter epidemia. Então, a grande percepção que eu gostaria de passar de mensagem para vocês, a nossa crise atual é uma crise demográfica. E a nossa crise demográfica só há uma solução: criar um modelo de administração compatível com o novo modelo. Por que nós não fizemos isso no século passado? Não tínhamos tecnologias. Agora nós temos. Obrigado. Professor Dr. Carlos, eu agradeço muito a